celular foi. Oi, acho que agora a gente conseguiu. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu vou pedir para compartilharem o link. Você compartilha o link e manda aí para a Cintia. Boa noite, Suzy. Boa noite, Doutora tudo Suzy bom? Gray. Que apura essas tecnologias, né? Pois é, né? Um show aqui deu na gente. Deu um showzinho. Doutora Suzy, vamos lá. Você prefere eu ou a gente fica aqui pelo seu? O que que você prefere? Pode ficar aqui mesmo, não tem problema. Podemos ficar aqui? Aproveitando que deu certo aqui a ligação. Eu pedi já para começarem a compartilhar. Eu só vou compartilhar esse vídeo aqui com os meus amigos, para que eles possam entrar também. E nessa noite de corona, a gente aqui fazendo loucura. É isso aí. Uma noite de corona boa, né? E como que tá a loucura nos hospitais e nos atendimentos? Numa nova realidade, né? Vamos ficar aqui? Cada dia Eu adaptando. pedi já para começarem a compartilhar. Sendo um reaprendizado, né? De tudo, né? É um grande desafio, né? Essa é a Lá, grande... lá você não está atendendo em hospitalar, né? Hospitalar não, só ambulatório. Mas só no ambulatório também o que passa lá de dúvidas e de um monte de coisas e ficar sem atendimento. Agora o pessoal está voltando muito e a gente tem uma nova tentar, né? Porque muitas crianças Agora, acabaram engordando demais durante o período ou emagrecendo demais, né? Os extremos acabam voltando agora para a gente recomeçar alguns trabalhos na cidade. não dá para parar, né? Na verdade, É. ficou parado e as pessoas acabaram se acomodando em algumas situações, né? Eu tiro Com até por certeza. mim, viu, doutora? Uhum. Quero só ver, Eu mas tiro até por mim, porque fica, né? então, né? A Micaela é o nosso desafio. Eu acho que para você foi um dos grandes desafios também, não foi, não é não? Com certeza. Eu acho que cada paciente é um paciente, né? É um novo desafio. A gente tem inúmeros desafios. Estou estudando muito sobre surdo-cegueira e eu te digo que o desafio vai até depois de 40 anos, a pessoa com surdo-cegueira, a questão alimentar é um negócio enlouquecedor para a família. Isso é realmente uma realidade que a gente tem, né? Porque assim, os gostos, as texturas, para eles é muito diferente, né? Os cheiros, então assim, sensações, elas são diferenciadas e muitas vezes a gente acaba não tendo a dimensão do que a pessoa está sentindo, né? Não, o que falaram para mim, né? Que falam para a gente fazer uma analogia muito simples. Eu estou falando com você para as pessoas irem entrando porque a gente teve que compartilhar o link de uma forma diferente. E aí, Certo? boa noite, gente, boa noite, boa noite. E a analogia que eles falam da surdo-cegueira para alimentação é como se fosse um impacto, né? Então, você imagina você fechar seus olhos, tapar os seus ouvidos e ver informação. E aí, os adultos falam isso também, que para eles aceitarem comer algo diferente é muito, muito complexo, né? Teve até um dia uma surdo-cega que falou, eu quero comer uma coisa diferente. Aí, comida japonesa, aí chegou lá, ela só quer arroz. Porque era a única textura que ela conhecia, né? E adulta. Mas é isso, né? Então, assim, imagina que a gente conhece os alimentos, a gente conhece o mundo, né, com os cinco sentidos, né?
E aí, de repente, você não tem todos esses sentidos ativados, aí vamos dizer, entre aspas, né? Então, e muitos dos sentidos mais aguçados são muito Muito. a gente bom. Sabe o que é muito engraçado? Na hora que eu tô, boa noite, Cássia, boa noite, Maria Lúcia. Quando eu tô dando comida pra Mica e eu vou dar alguma coisa diferente, a primeira sensação, agora que eu chego com a colher próximo da boca dela, ela começa a espirrar, que parece que eu tava chegando com a maior poeira da vida na frente dela, assim. Então foi aí que eu percebi que antes de qualquer coisa, ela sente a temperatura da colher na boca e aí ela começa a espirrar, 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 até ela aceitar aquele alimento. É um desafio, doutora. É isso, mas é isso mesmo, né? Então, assim, os sentidos estão mais aguçados em alguns, né, sentidos Preciso aí. caprichar no cheiro da comida. Com certeza. E alguns detalhes nesse sentido fazem muita diferença, sabe, Lica? Muitas vezes você fazer uma comida de sala trancada, por exemplo, aguça muito mais o cheiro. Então, para ela, não faz diferença, mas para ela faz. Então, pode ir e também Não, faz total. o adolescente, o adulto também. É que são detalhes, né? Doutora, deixa eu aproveitar, vou pedir para você se apresentar um pouquinho, porque eu já conheço, então eu tenho intimidade. Boa noite, Lívia. Boa noite, Bárbara. Você poderia se apresentar para o pessoal, para quem não te conhece? Né? Eu sou Suzy Gley, né? Suzy Gley Santiago, mas mais conhecida como Suzy. Eu sou especialista em alimentação na criança e na adolescência e já venho atuando nessa área praticamente desde que eu me formei, né? A Vicky tem uma longa experiência aí Alguns com dias, pequenos. alguns dias. É isso aí, né? Melhor não falar mais com relação a tempo. Doutora, e quando eu comecei a pensar, né, aqui, né, especialmente para mim, é um projeto muito novo. A ideia dele é mesmo trazer um acolhimento para a família e trazer para as pessoas a oportunidade, porque às vezes, assim, eu com a Micaela tem algumas especialidades que a gente tem oportunidade que nem todas as pessoas elas têm. Então, quando eu comecei a pensar, né, especialmente para mim, uma das coisas que eu queria dar para as famílias é o acesso à informação qualitativa, e que as pessoas tivessem oportunidade de trocar também, trocar conhecimento, né? E aí eu não poderia jamais pensar em não te convidar, porque eu acho que da Micaela tem alguns desafios, e dentre eles o desafio alimentar é o concurso, assim, depois do andar, viu, dona Lívia? É o desafio alimentar. Então, assim, a gente está nessa coisa. Você sabe a questão da desnutrição, do baixo peso, da possibilidade de GTT, são coisas que deixam a gente muito apreensiva, né? E eu não poderia deixar de te convidar para trazer informação boa para outras mães. Obrigada Eu, pelo agra... convite. eu que agradeço o convite, espero aí conhecimento e tirar algumas dúvidas, né? A gente está sempre aqui para colaborar e essa é a ideia. Mas muito obrigada pelo convite, pela lembrança de sempre e pelo carinho, né? Ah, logo mais estaremos com milhões de telespectadores. Suzy, vou começar com você. Eu sou a única mãe do mundo e do universo que passa por desafios alimentares. Não, você não é a única, né? Temos os mais diversos tipos aí de dificuldades alimentares e você é só mais uma nesse painel, né? É muito difícil, né, a gente lidar no dia a dia com essas dificuldades, porque normalmente os pais eles ficam com aquela preocupação, né? Meu filho não come, né? E a gente acaba, né, tendo aí uma dificuldade em descobrir muitas vezes o que acaba acontecendo com essa criança. Cadê você? Lidiane?
Travou tudo de novo. Ah, Olá, boa noite. Bom, já te oi. fiz a pergunta, né? Se eu sou a única mãe, você me disse que não. Então, pelo menos, eu já sei que eu não tô no caminho errado. Não se sinta sozinha, você não é a única, né? É muito mais comum do que você imagina, né? No nosso dia a dia, a gente encontrar pais desesperados, né? Porque o filho não come, né? Seja ele especial ou não, né? É muito comum no nosso dia a dia. Ai. Suzy, quais são as maiores dificuldades que os pais levam para você nos consultórios hoje, assim, se a gente olhar para esse universo, qual que é a maior aflição dos pais nesse momento? Acho que a maior aflição, né? Tirando aí muitas vezes a obesidade que acaba as crianças, é o meu filho não come, né? Que acho que aborda melhor o nosso conceito, o nosso bate-papo de hoje. Muitas vezes os pais eles chegam com essa queixa, né? Meu filho não come, ou não come determinado alimento, ou ele não come nada. A gente tem as duas realidades aí para lidar no nosso dia a dia, mas esse é o maior desafio e a maior queixa que a gente recebe. Eu olhando para esse universo, né, aí entra. Eu tenho muita dúvida, né? Oi, Cássia, boa noite, um prazer. A minha dúvida bate e paira muito que é a questão da seletividade. Até onde o pai deve levar em consideração a seletividade da criança e até onde, sabe, aquele caminho do forçar, não forçar, aqui é o limite. A seletividade, ela tem algum acordo com a idade, com alguma restrição, ou de fato tem que forçar e incentivar? O que você pode falar sobre isso, Suzy? A seletividade ela se inclui no grupo do que a gente chama de dificuldades alimentares, né? É uma das dificuldades que a gente encontra no nosso dia a dia. Mas forçar nunca será a palavra, nunca vai ser o nosso caminho, né? É importante a gente sempre estar lidando no nosso dia a dia, né, com essa questão, né, da seletividade como algo a ser investigado, né? Porque existem diversos motivos para uma criança ela ser seletiva, né? Ela pode ser seletiva porque ela está na faixa, isso é comum, isso é normal. Então, durante o desenvolvimento, mais ou menos na fase pré-escolar, né? Depois de 3, 4 anos ali, a criança começa a gosta, então ela começa a fazer escolhas, né? E muitas vezes começa a dizer não, a recusar os alimentos e sem experimentar. Ela fala, não gosto de nada verde, por exemplo, né? E não coloca aquele alimento na boca, né? Isso é coisa, né? Isso é normal. Agora, muitas crianças que a gente encontra, né? Elas não comem alimentos de uma determinada cultura, ou, né? Isso é qual é a causa, né? O que está levando essa criança a fazer isso? Então, a gente precisa observar também em relação ao alimento, né? Se houve mudança, né? Então, assim, se ela comia e parou de comer, se ela nunca aceitou, né? Então, assim, isso tudo tem que ser investigado com a quantidade de ganho de peso, com o desenvolvimento dela, para a gente verificar se o desenvolvimento ele está sendo adequado, não está fazendo falta, ou se é um grupo de alimentos e que isso começa a fazer falta no desenvolvimento dessa criança que a gente está. Para isso, para isso, pelo menos eu tive um problema grave e até hoje, o Breno, 11 anos, tem algumas coisas que ele é bem seletivo, né? E ele não tem nenhuma deficiência. A Micaela, então, é o oposto de seletividade. Mas o Breno, por exemplo, ele determinadas texturas ele não aceita. E aí a gente teve que se reinventar. Uma das coisas que me ajudou muito, até vou perguntar para você a dica, se é aquela agendinha que você vai fazendo uma programação diária depois para levar para os profissionais. Ela realmente ajuda, né, Suzy? Você fazer aquele calendáriozinho do que acontece. Ajuda com certeza, né? Porque é um trabalho individualizado, né? Não tem como você unificar esse atendimento, né? Porque para cada criança vai apresentar um grau de dificuldade com relação ao alimento. E como eu disse antes, forçar não é o caminho,
descobrir novas formas de oferecer esse alimento para a criança, né? Identificar que outros alimentos similares ou com texturas similares essa criança aceita. E aí os pais eles precisam ser perseverantes ou persistentes, né? E oferecer sempre, né? Não desistir. Mas isso não pode virar uma guerra familiar, né? Aquele chororô, aquele estresse na mesa, porque isso Só é sai muito da mesa depois que comer, senão vai apanhar. isso jamais, né? Porque isso vai criar traumas na criança. E em vez de facilitar a aceitação dela, você vai dificultar. Ela vai realmente parar de aceitar esse alimento, mas por um trauma e não por uma seletividade. Não, Né? aqui em Então, casa, vou contar um fato curioso. O Breno não suporta arroz, mas ele come sushi. Como entender isso? né? Provavelmente é um tempero, é uma textura, porque a textura de um arroz é diferente. Né? Então, talvez, como ele aceita sushi, talvez ele não aceite o arroz feito como nós brasileiros fazemos, mas talvez ele aceite esse arroz como os japoneses fazem, porque a textura é diferente. Né? Totalmente diferente, né? Então, o importante é que ele esteja assimilando e consumindo os alimentos necessários para o desenvolvimento dele dentro do grupo alimentar. Né? Não importa, sabe, se ele não gosta de arroz, mas ele come outras formas de preparo, ele come outros cereais. Né? Será que ele não aceita o arroz normal, mas não aceita o arroz integral? Ou feito numa outra preparação, como no caso do sushi? Então, isso tudo vale a pena e é considerado na alimentação. Doutora, eu sei que eu vou puxar uma pergunta que não estava no rol, mas assim, uma criança com deficiência, uma criança com deficiência, ela apresenta mais dificuldade alimentar ou não? Isso é subjetivo? Necessariamente, né? É muito comum a gente encontrar crianças com deficiência que têm uma dificuldade maior de aceitar os alimentos como um todo, mas principalmente com relação à quantidade, né? Com relação à seletividade, isso é indiferente, né? Eu acho que, na verdade, a gente acaba tendo muito mais crianças, né, que não são especiais e que apresentam a seletividade do que crianças que são especiais e são. Tá? Então, Aqui isso é de muito. casa, quem está se alimentando melhor, eu vou falar que é a Micaela, e nem Opa, salsicha. opa, isso já é uma grande vantagem, né? Precisamos desligar essa coisinha dos pacotinhos, né? Nada Então, de né? ficar. É porque às vezes o hambúrguer tá ali, tá no congelador, é coisa de um minutinho. Quando você tiver um pouquinho mais de tempo, aí você faz o hambúrguer em casa, E congela. aí congela. Na hora do o Tá, eu tenho caseiro, feito isso, e fica mais barato, né? E ainda fica mais barato ainda, né? Ó, que beleza. mais barato, mais gostoso e muito mais saudável. Ô, Então, Suzy, qual que é o momento adequado? Em qual oi, Su. momento que o pai ou a mãe deve procurar ajuda profissional para intervir na questão alimentar da criança? Existe um momento específico ou não? Sempre que essa família te apresentar, né, alguma dificuldade criança, né? E quanto mais cedo essa procura for feita, melhor, porque aí a gente consegue intervir logo no início, né, dessa dificuldade, seja ela qual for. Ah, então, quanto antes, melhor. A gente precisa sempre ter em mente que o desenvolvimento, que o crescimento da criança é a prioridade, né? E a alimentação é um fator extremamente importante para que isso se dê da forma correta. Então, sempre que houver uma dificuldade, qualquer que seja ela, é hora de procurar um profissional para orientação. Muitas vezes vai ter uma orientação pontual, né, uma avaliação pontual, e não precisa necessariamente de um acompanhamento. Né? Mas uma avaliação é sempre importante que ela seja feita para traçar um diagnóstico. O primeiro passo é o pediatra, né? Na maioria dos casos, quais são os profissionais que acompanham
algum tipo de dificuldade alimentar? A princípio, o pediatra, né, essa dificuldade persistindo, vai ser feito o encaminhamento para o nutricionista, e aí os outros profissionais vão agregando essa equipe multiprofissional de acordo com o tipo de problema aí que essa criança apresentar. Né, uma equipe muito maior, muito mais complexa, né, formada com psicólogos, formado com fono, dependendo do grau de dificuldade. Mas o primeiro profissional que vai acompanhar é o pediatra. A deglutição é realmente, aí é uma curiosidade minha, a deglutição é uma dificuldade mesmo que a criança costuma apresentar, assim, até maiorzinha ou não? Problemas de deglutição não são, né, padrão, né, na alimentação. Existe, assim, vai ser uma coisa mais comum nas crianças especiais, né? Então a gente tem muita criança, né, principalmente com problemas neurológicos, que apresentam uma maturidade muscular, né, que apresentam dificuldade aí com relação a desse atraso de desenvolvimento. Né? Então, eu posso apresentar uma disfagia para eu não consigo engolir o líquido, para sólidos, né? Mas isso é muito mais especial. Na pediatria, de forma geral, não. Não. Aí, como funciona, né, a cadeia alimentar. Por exemplo, se uma criança ela chega e ela não come feijão, eu acho que o feijão deve ser uma das texturas mais divertidas dentro da cadeia alimentar, né? Porque tem o líquido, tem o grão, tem a casquinha, tem. Se a criança resolve que não quer comer feijão, por exemplo, ele pode ser substituído? É correto que a gente substitua? Sim, não tem problema nenhum. Você pode dar outros grãos para essa criança, não necessariamente o feijão. Né? Você pode oferecer a lentilha, você pode oferecer o grão de trigo, servir a ervilha seca, não a de latinha, né? A seca, aquela que a gente compra de pacotinho. Todos esses são grãos muito comuns na nossa alimentação e podem substituir o feijão. A ervilha de latinha coloca na latinha que ela é sem conservantes. E você acredita. Conservante, pronto, já foi. Não tem conservante, ela só fica 2 anos dentro da latinha e não tem conservante lá dentro, né? Natural, né? Super natural. O que seria uma alimentação saudável e balanceada, Suzy? Uma alimentação saudável e balanceada é aquela que oferece todos os, né, nutrientes importantes para o crescimento, para o desenvolvimento e para uma boa saúde, né? Evitando problemas, né, patologias, sejam elas crônicas ou falta de nutrientes como anemia, por exemplo. Então, uma alimentação balanceada, ela tem que oferecer todos esses nutrientes em qualidade e quantidade. Tá? Então, assim, hoje o que a gente fala muito, né, é de comer comida de verdade. E isso oferece para a gente uma alimentação saudável. Né? Numa alimentação saudável, a gente não tem alimento, né? Isso não existe. Né? A gente precisa saber comer de tudo, mas a gente precisa comer as coisas que sejam mais naturais. Né? Né? Os cereais, de forma geral, dando preferência aos alimentos integrais, sempre porque tem uma qualidade melhor, né? Legumes, verduras, frutas, né? Tudo isso, né, tá dentro do que a gente chama de uma alimentação saudável. Você comendo isso, né, de forma variada, que é sempre importante, né? Quanto mais colorida a alimentação, né, mais saudável ela será, né? Nas quantidades adequadas para cada faixa etária, perfeito, alimentação saudável. Outro Sem esquecer dia eu de li água, que num prato a gente. né? Que as Água. pessoas Outro dia eu estava lendo que é muito importante a gente variar as cores no prato, né? Aí eu estava lendo uma reportagem que acho que são 5 cores, que o ideal seria que a gente tivesse um universo de 5 cores no nosso prato.
E foi a partir disso que eu consegui meus filhos comerem melhor, porque agora eu faço o desafio de quem coloca mais cores no prato, viu? Excelente, né? Esse é um desafio ou uma brincadeira que é muito saudável e nutritiva, né? E que acaba divertindo muito as crianças, que elas acabam, né, aceitando melhor a experimentar e descobrir novos sabores, E né? é Então, engraçado porque às vezes o Arthur vira e fala assim: mãe, hoje eu coloquei 5 cores no prato. E o Breno tem quantas? Eu olho e falo: ah, o Breno tem 4. Aí corre o Breno pegar o tomate lá para poder ficar com 5 para igualar com o Arthur. É muito engraçado, a disputa entre eles, né? isso é ótimo, né? Porque isso incentiva que eles comam cada vez melhor, né? E tem Prato uma colorido. dúvida, Suzy, que você até falou lá no começo, que é a questão da obesidade infantil. Eu tenho uma dúvida sobre isso. Pode fazer dieta? Não, a gente não faz dieta em criança para emagrecer, né? A gente faz uma adequação, né, dessa alimentação. Na maioria das vezes, as crianças elas acabam ganhando peso em excesso por uma alimentação inadequada, né? Acaba comendo muitas guloseimas, né? Os salgadinhos, as bolachinhas, né? As balinhas e por aí vai. Então, e isso acaba trazendo um valor calórico para muito mais alto do que a criança gasta. E hoje as nossas crianças ficam muito mais tempo na frente de telas do que efetivamente brincando, independente deste período de pandemia que a gente está vivendo. Né? Então, assim, isso já vinha antes, né? O excesso de telas já é uma coisa anterior a isso. E para o pai e para a mãe também é muito difícil dizer não, né? Tá ali, a comida acessível, né? E é difícil também. Quando a gente era criança, eu vou dar meu exemplo, né? A banana e a maçã eram as bolachas de hoje em dia, né? A gente comia fruta, era o ovo cozido, né? O ovo cozido era mistura, né? E hoje são como complementos, né? Hoje não é mais como uma base alimentar. Então a questão da bolacha, eu não tinha bolacha na minha infância toda, né? E aí o pai e a mãe tá ali, tá um pacotinho de bolacha, R$ 1 no mercado. Não dói pra gente deixar a criança comer, né? Tem essa questão da dificuldade de dizer não, né? Mas os pais precisam começar a se conscientizar, né, da importância de mudar isso, né? Porque o dizer não, né, é uma coisa, você deixar a criança comer tudo que ela quer é outra. E hoje o que está acontecendo é que os pais deixam as crianças comerem o que eles querem. Porque eu posso até deixar ela comer uma bolacha recheada, mas se ela comer 2 bolachas, é uma coisa, se ela comer um pacote, é outra. Mas o que efetivamente acontece é que as crianças sentam na frente da TV e comem um pacote inteiro. E aí isso acaba, né, tão alto que as crianças acabam ganhando muito peso. Né? Então, não é fazer dieta, é tirar excessos da alimentação e incluir alimentos que as crianças muitas vezes não estão conseguindo. E tem alguns quitutes, assim, você tem algumas dicas de quitute que os pais podem dar? Sei lá, barrinha de cereal, banana, maçã, coisas mais saudáveis que a gente pode estar incluindo para a criança criar aquele hábito ali? Você pode, dentro do dia a dia, assim, né? Você pode trabalhar diversas receitinhas, né? Então, assim, você vai querer oferecer uma fruta. Você pode fazer uma saladinha de fruta, né? Então, você pega lá um melão, um morango e uma manga, por exemplo. Né? E faz um espetinho, vai ficar super colorido e essa criança vai aceitar muito melhor. Você pode cortar uma maçã, por exemplo, e fazer chips de maçã. Em vez de oferecer aqueles chips que compra no mercado, né? Salgados, você pode fazer de maçã, ou só pode fazer de inhame, por exemplo, né? Que é salgado e que substitui muito bem. E que não faça essa cara, que é muito gostoso. Ai, eu nunca tentei. Eu só vou poder falar que eu não gosto se eu tentar isso, né? Depois que eu Exatamente. experimentar. Tá. Né? E aí Então, você vai descobrir que é tão bom que você vai querer comer mais do que pode eu também. vou tentar fazer chips de inhame e vou postar a foto depois dos chips e do resultado dos chips. Tá certo. Vou ficar esperando isso. Suzy, aí vamos lá.
Existe alguma fórmula mágica para que as crianças se alimentem de uma forma mais adequada? Infelizmente, não, né? Fórmula mágica não existe. Mas existe um passo muito importante que os pais podem das crianças, que vai facilitar com que o processo de alimentação dessa criança, por toda a vida dela, seja muito mais fácil. Que vai começar lá, né, na alimentação do bebê. Né? Quando ele começa no aleitamento materno, ou quando eu falo de alimentação complementar. Né? Porque a alimentação, ela começa lá atrás. Ela não começa, né, quando a criança tem 4, 5, 6 anos. Então, se eu faço uma introdução de alimentação complementar, os primeiros alimentos que a criança recebe, forma da criança, ela vai né? Eu ofereço açúcar para essa criança, que é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é a recomendação não oferecer açúcar para a criança até 8 anos de idade. A criança, ela não vai aceitar acesso depois. Você não vai trabalhar com isso. Ela não foi habituada. Né? Então, a formação, é importante a gente se preocupar com a formação do hábito alimentar que ele faz. Né? Então, mamou no peito, saiu do peito, o que ele vai comer? Vai comer a papinha, vai comer a frutinha, eu não vou dar, né, vou dar os potinhos vermelhinhos para essa criança, né, que a mãe fica ansiosa para dar. Então, ela não vai se acostumar com o sabor doce. Né? É aquela criança que não vai estar habituada a tomar o suco de pinha porque ela não foi habituada a isso, ela não aprendeu. Né? Então, acaba sendo muito mais fácil. A fórmula mágica, ela começa mais adequada para essa criança, né? Desde que ela hábito alimentar. Não, e também, a Eliane falou aqui que o áudio tá ruim, é que a gente teve que entrar pelo celular, Eliane, tava eu e a doutora Suzy aqui apanhando com o computador, então a gente entrou pelo celular, às vezes pode dar uma falhadinha, tá? Mas qualquer dúvida que vocês ficarem, vocês vão mandando aqui, tá? Se tiver alguma coisa que ficar em dúvida, pode ser, doutora? Tá certo, com certeza. Aí eu vou fazer mais uma perguntinha. Então, não existe. A família, né? Então, outro dia eu estava falando que a criança, ela reproduz aquilo que os pais fazem. Então, para uma criança também ter um hábito alimentar mais saudável, é importante que o pai também acompanhe esse hábito alimentar. Por exemplo, eu fico brigando com o Breno e com o Arthur que eles têm que comer salada. Eu também tenho que comer salada, né? Para eles verem. Isso também reflete na alimentação das crianças? Com certeza. As crianças aprendem a comer, né? Ou a fazer todas as coisas copiando, né? Elas copiam o que os pais fazem, copiam o que os familiares fazem, quem está no seu entorno. Tem um pai que não come legume e verdura, como é que eu vou obrigar meu filho a comer? Né? Então, é importante que os pais comam de forma adequada. Então, a mudança, muitas vezes, eu preciso mudar a alimentação do meu filho. Por onde eu começo? Mudando a alimentação da casa. Né? Eu não vou mudar a alimentação da criança, eu preciso mudar a alimentação de todo mundo tem que comer direito. Né? E isso inclui os pais, que são os exemplos. Tomada de coxinha quando eu estiver na rua. Vou lembrar desse conselho. É isso aí. Olha, a Cássia falou que que as crias dela só foram introduzidas ao sal e ao açúcar com 1 ano e meio. E hoje eles comem de tudo. E aí eu vou dar um exemplo meu aqui de casa também, que, por exemplo, a Micaela, né? Eu tento colocar o mínimo possível de sal, por causa dos problemas que ela tem renal, né? Os problemas renal dela são enormes. Então eu tento usar o mínimo possível de sal. E eu percebo que quando eu faço uma comida que às vezes você passa a mão, porque você tá ali, você já tá com a carne pronta, a Micaela só se alimenta por pastoso, né? Eu vou, coloco no liquidificador, é batata, gente. Eu coloco, ela não come.
Ela vai, ela sente aquele gosto, começa a travar a boca, ela faz aquela não tem quem consiga colocar, porque ela já se acostumou mesmo, ela já se habituou com uma comida sem sal. Então, assim, os hábitos mesmo é a gente que cria, né? A gente que vai educando para que eles comam ou condicionando a eles, né, Suzy? Acho que esse Não foi é? um bom exemplo. Então, porque começa nessa. Então, eu queria parabenizar a Cássia aí com os filhos dela, né? E, assim, é esse exemplo que a gente, né? Com crianças que comecem a ser produzidas a esses condimentos, né? A esses ingredientes culinários, cedo, assim, a, né? Ao sal, ao açúcar, aos alimentos industrializados. Então, e isso traz para a criança falar, a criança vai dando desde então. Porque os alimentos industrializados, eles têm, né? Às vezes está escrito lá, tem sal. Sal é um consumo, né? Então, isso vai atrapalhar na formação do paladar dessa criança. Né? E muitas vezes tem os outros antes, acidulantes e por aí vai. Né? Então, que paladar que a gente está formando, né, produtos industrializados para essa criança? Por isso que quanto mais, melhor. Para mim, aqui, né? Eu já comecei pelo inverso, né? Porque a Micaela, ela começou, ela não se alimentava com nada, 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 era só o leite. Aí eu comecei a procurar tudo que parecia que tinha cheiro de leite. Até que a gente chegou no iogurte, foi através do iogurte que eu consegui fazer com que ela se alimentasse com outros tipos de coisa, né? Porque aí eu comecei a introduzir. Mas, e ainda consegue ser continua sendo um desafio para mim, né? Reduzir a quantidade de iogurte que ela consome por dia. Porque aí a gente conseguiu fazer com que ela consumisse o sal, dando o Danone de sobremesa, né? O bendito Danone. E aí você depois, então você depois do sal vem a sobremesa. E ela se adequou àquilo. Aí tem dias que eu não dou o Danone, a Micaela dá escândalo. Xinga, bate, grita, esperneia, é um barato aqui, mas eu tô tentando arduamente agora reduzir a quantidade de iogurte que eu dou para ela, né? Agora eu tô nessa labuta aí com ela. É que em alguns casos, né, como o da Micaela, são casos especiais, né? São casos que fogem, né, a um pouco da nossa rotina, que fogem à maioria das crianças, né? Então, a gente acaba usando alguns artifícios ou alguns caminhos que nem sempre, né, são os mais adequados, né, teoricamente, para que a criança comece a aceitar outros tipos de alimento. Mas aí isso é uma estratégia, né, que a gente usa durante e depois a gente vai, né, E depois a gente sofre para adequar para ela, né? a gente vai fazendo, aos pouquinhos a gente vai melhorando, né? Quem era a Micaela um ano atrás e quem é a Micaela hoje com relação à Só falta aceitação. engordar mais um pouquinho, né? E aí eu vou entrar. A Maria Lúcia falou que o filho dela não gosta de doce. E ele também, a Maria Lúcia é mãe de uma criança né? Ele é bem enfático nisso. Suzy, aí eu vou te perguntar, então, vamos voltar um pouquinho então, para o universo de crianças especiais aqui. E aí, não só as crianças especiais, né? Qual que é o momento adequado, por exemplo, a Micaela? A gente conhece, ela não engorda, realmente a gente chegou naquela conclusão que ela gasta mais caloria do que ela consome. E estamos nesse desafio de fazer a Micaela engordar. Mas assim, tem muitos pais de crianças especiais que eu vejo que usam a sonda de alimentação, a GTT, né? A famosa GTT. Qual que é o momento que o pai e a mãe devem catar e falar, não, não dá mais e agora qual é essa, vamos utilizar desse artifício? Tem um momento adequado para isso ou não? Então, a gente tem um momento em que a gente não tem escolha, né? Quando a gente tem presença de disfagia importante, onde o risco, né, de
problemas pulmonares acaba sendo muito grande em função, né, ao risco dessa criança aspirar líquidos ou sólidos que vão para o pulmão por ela incoordenar a ingestão de algum tipo de alimento. Então, nesses casos, a gente não tem muita escolha, a gente não pode protelar muito o uso de uma sonda ou de uma gastro, né? Seja uma sonda nasoenteral, que é que vai pelo nariz, ou mesmo a gastro, que vai lá direto no estômago. Quando é por uma questão de ganho de peso, né? Eu vou andar um pouquinho que eu vou conectar meu celular, senão vai acabar a bateria aqui. Eu tive que Tá? conectar o meu. Vou tentar não me movimentar muito, que eu não estava preparada para isso. Não, nem eu. Então... Mas vamos lá. Vai ficar um pouco escuro, só um pouco. Pronto, peguei o carregador de volta. Então, assim, agora, um segundo momento, quando a gente lida com a questão de ganho de peso, né? Então, assim, o que a gente precisa ver? Como é que está indo, né, esse ganho de peso? Espera aí. Pronto, voltei, problema resolvido. Ok? Tá Agora não ótimo. vai tremer mais. Desculpem. Então, assim, agora, a questão é ganho de peso. Em que momento que eu vou fazer o uso, né, de uma sonda, de uma gastro? Então, assim, quando essa criança estiver correndo risco, né, de realmente se desnutrir. Então, esse acompanhamento ele tem que ser feito de uma forma muito próxima. Né? Então, assim, eu vou acompanhando. O ganho de peso dela está, né, se prolongando muito, muito abaixo da linha. Né? Essa criança não está ganhando peso, ela está começando a apresentar outros problemas, né? Além da questão de ingestão. Aí eu preciso pensar seriamente, né, na utilização de uma sonda, de uma forma temporária, de uma forma mista, de uma forma complementar. Né? É importante Mesmo com a ressaltar. sonda, a gente continua estimulando a criança a se alimentar por boca? Se é uma criança que não apresenta nenhum grau de disfagia, que ela vai usar uma sonda ou uma GTT em função de um ganho de peso, aí é para complementação. Ela vai continuar comendo por boca e vai estar usando a sonda. Então, eu vou dar uma parte da alimentação para ela, né, pela sonda. Mas a questão oral, a gente vai continuar priorizando. Né? A gente precisa lembrar que a ingestão oral é a mais fisiológica, é a mais natural que a gente tem. Né? Então, a gente sempre quer priorizar a ingestão pela boca, mas é que muitas vezes isso não é suficiente para o desenvolvimento da criança. E aí a gente associa um outro método para a administração da alimentação. Suzy, eu quero, assim, né, já vou deixar de antemão, acho que, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, manda aí pra gente. Hoje foi meio loucura, porque no começo deu errado, depois deu certo, mas no final, graças a Deus, deu tudo certo. E aí eu queria, para encerrar, assim, né, se você pudesse, através da sua vivência de consultório, tem algo assim que você possa acrescentar que vá fazer a diferença na vida dos pais, assim, da questão da ansiedade, de todas as dificuldades? O que você pode dizer para esses pais, assim, da sua vivência de consultório, tanto de pais de crianças com necessidades especiais, como de crianças que são consideradas aí normais? Tem algo que você possa dizer para gente? Eu acho que, em primeiro lugar, é paciência, né? Então, assim, pai, mãe, você não está sozinho, né? A gente tem diversas dificuldades alimentares. Alimentar as crianças nem sempre, né, é tão fácil quanto a gente imagina. Muitas vezes elas trazem desafios gigantescos, mas a paciência, a perseverança é muito importante. No final, tudo dá certo, né? É importante a gente não desistir, a gente ter o apoio, saber que a gente tem profissionais do nosso lado, ajudando, colaborando, né? Para que a gente se sinta, né, um pouco mais
acompanhado, protegido, né, de que a coisa vai acontecer. Mas no final as coisas acontecem, né? Nem sempre é tão fácil quanto, né, a gente gostaria que fosse, né? Porque em muitos casos eles são desafiadores não só para os pais, mas como para nós também como profissionais, né? E isso não quer dizer que o caso está perdido, muito pelo contrário. Né? A gente tem inúmeros casos de sucesso, tanto para os gordinhos que emagrecem, quanto para os magrinhos, né, que engordam, que ganham peso e que conseguem se desenvolver de forma muito adequada. Então, é uma batalha. Se vocês foram colocar, se seu pai, um pai, uma mãe, foi colocado no caminho de uma criança especial, é porque ele tem muito a oferecer, né? E a gente está aí para apoiar, né, nesse E caminho. para aprender Né? também, viu, Suzy? Porque eu aprendi a comer chuchu, eu aprendi a comer abobrinha, estou aprendendo a comer umas coisas assim. Daqui de casa, quem tem a melhor qualidade de alimentação é a Micaela, que é o que eu brinquei, né? A Micaela, outro dia teve uma mãe que entrou em contato comigo e ela falou que tudo que a filha dela comia era salmão, se eu podia dar alguma dica para ela, né? Eu falei, minha filha, aqui em casa, o que a Micaela come, depois eu começo a fazer. Misturo com uma coisa, misturo com outra, vou misturar. Então, mistura salmão com arroz, com feijão, e vai que uma hora você acerta. Porque a gente tem que aproveitar os pontos fortes das crianças, né, gente? Eu acho que esse. E também a participação familiar, né, Suzy? A família, ela tem que estar É junto sempre, nesse contexto, né? sempre identificar a família, né, a união da família é muito importante para que a coisa dê certo e que vá longe, né? Porque ninguém consegue sozinho, né? Eu sei que assim, muitas vezes isso é um desafio, né, para toda a família, porque desestabiliza muito a família, né? São muitas dúvidas, são muitos desafios, e isso acaba criando, né, um desafio muito grande para todo mundo. Né? Mas o aprendizado que a gente leva de tudo isso, e não é só os pais, não. Nós profissionais também aprendemos muito, não só com as crianças, mas com vocês pais também. Né? A partir do momento que a gente começa a ouvir, né, a gente também aprende muito. A gente oferece, mas a gente também recebe muito em troca. Eu acho que esse é o grande prazer, né, dessa profissão, né, não só como nutricionista, mas lidando no dia a dia com as crianças dentro do ambulatório, com as crianças especiais ou não. Né? Eu amo lidar com crianças, né? Não tenho o que falar, então eu aprendo cada dia um pouco mais. Até Né? E aquelas sou muito crianças que ficam se balançando na balança, Suzy, que não deixa você pesar direito. também. No final do dia, isso acaba, né, sendo um passinho bom pra gente, né? Pelo menos dá até para dar uma risadinha, né? A hora que Consultório. eu espero que a próxima consulta da Micaela ela não caiba mais naquela balancinha de mesa, que a gente tenha que fazer o peso com ela no colo, e ali subir na balança e pesar junto, viu? Opa, isso vai ser bom. Estou aguardando ansiosamente esse momento. Também. Suzy, muito obrigada, gratidão pela sua participação. Eu espero que a gente tenha conseguido aí alcançar esses pais e essas mães aí, que às vezes a gente fica muito ansioso, eu mesmo também fico super ansiosa, mas que a gente diz, eu acho que o recado é esse mesmo, né? A paciência é uma virtude e que os filhos ensinam a gente a ter esse dom, né? É o dom da paciência e é o dom de tentar dias melhores, tem dias que são bons, então não tão bons, mas assim, todo dia é um bom dia, né? É um bom dia para se começar e falar, não, hoje é o dia da gente, hoje vamos tentar o ovo, então vamos tentar o ovo hoje. E seguir em frente, não é isso? É isso mesmo. Todo dia é um novo dia, tem um novo desafio e com certeza, desafio vencido ou não no final do dia, muito aprendizado a gente, né, se a gente observar com carinho, a gente vai ver que a gente teve. Tá? Eu que agradeço o convite né, para participar, né, dessa conversa. Estou à disposição, qualquer dúvida que tiverem é só dar um alô, né? Que eu estou à disposição sempre para ajudar, para poder colaborar. Tá bom? Obrigadão, Obrigadão. gratidão. Só não faço o coração porque eu tô segurando com a outra mão, mas aqui é um coraçãozinho, viu?
Obrigada. Gente, muito obrigada. Boa noite a todos que participaram aqui conosco. Qualquer dúvida, vocês chamem no canal, eu passo para a Suzy se alguém tiver alguma dúvida específica. E vou encerrar por aqui. E até a próxima, que a nossa proposta vá para frente, que tenhamos outros profissionais e muitas boas dicas aí para vir no futuro adiante que segue. Beijo. Parabéns pelo trabalho. Beijo. Obrigadão, Suzy. Tchau. Tchau.